Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é do ITA sobre eletroquímica, mais especificamente sobre a parte de eletrólise. Vindo aqui para a questão temos o seguinte. Então, o que ele vai falar aqui na questão, nesse enunciado aqui, ele não vai ter muita informação aqui que nós iremos utilizar. O que é importante aqui é que nós identifiquemos que vai ser a eletrólise, o processo de eletrólise do cloreto de sódio, tá certo? Então, isso aqui que é o principal para nós fazermos, para nós resolvermos essa questão do ITA, tá certo? Então, nós vamos pegar aqui e fazer a eletrólise do cloreto de sódio. E aqui nós temos os 5 itens, o A, o B, o C. Todos esses itens aqui estão relacionados com o processo de eletrólise do cloreto de sódio. Tá? Ele está perguntando se o meio fica neutro, se o meio é alcalino no final, após a eletrólise. A reação que acontece no anodo seria essa, ou no catodo seria essa, ou no anodo seria essa. Então, tudo que ele for perguntar aqui está em cima das equações da eletrólise do cloreto de sódio em solução aquosa, tá certo? Que é o que nós temos aqui. Então, lembra que tem a eletrólise ígnea e tem a eletrólise aquosa. Então, essa daqui é uma eletrólise aquosa que o ITA está cobrando, tá certo? Então, nós vamos começar a resolver a questão a partir de agora. Então, na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, nós vamos ter o seguinte: nós temos que separar a equação química de ionização da água e a equação química da dissociação do cloreto de sódio. A primeira etapa é essa: você pegar a água e ionizar a água aqui em H+ e OH-, tá certo? Então, sempre que você for fazer uma questão de eletrólise aquosa, você vai fazer isso. Você vai pegar a água, vai ionizar a água, formando o H+ e o OH-, e você vai pegar o cloreto de sódio, ou você pegaria qualquer sal que ele colocasse aqui, e você pega e faz a dissociação do sal, que é o que nós vamos fazer aqui agora nessa segunda linha. Nós vamos pegar o cloreto de sódio, colocar aqui embaixo, e aí nós vamos dissociar o cloreto de sódio em Na+ e o íon cloreto, ok? Então, ó, essas daqui são as duas equações de partida. E como eu disse, sempre que for a eletrólise aquosa de um sal, você vai pegar a água, vai ionizar, você vai pegar o sal e vai dissociar, tá certo? Isso é fundamental para que você consiga resolver a questão. Porque lembra lá das alternativas, elas estão cobrando em cima das equações químicas o que está acontecendo. Então, você tem que pegar esses dois, a água e o cloreto de sódio. Por quê? Porque agora nós temos aqui 2 cátions e 2 ânions, pois há uma competição entre os íons da água e os íons aqui do sal, tá certo? Então, a gente tem que comparar entre o H+ e o cátion sódio, quem tem maior facilidade de descarga. Então, se você estudou um pouquinho de eletrólise e você viu lá que tinha uma tabelinha com esses caras aqui, o que a gente vai ter que fazer? Então, vou pegar aqui a canetinha. Então, você tinha lá a água, você sempre vai ter a eletrólise aquosa, você sempre vai ter a competição entre o H+ e o OH-, ou seja, você vai ter aqui os cátions e você vai ter desse lado aqui os ânions, tá? Então, vai ter uma competição aqui entre os cátions e vai ter uma competição entre os ânions. Então, a facilidade de descarga ela aumenta para baixo. Então, quem está acima do H+? Quem está acima do H+ são os elementos do grupo 1 da tabela periódica, os elementos do grupo 2 da tabela periódica e o grupo aqui do alumínio, tá certo? Então, grupo 13 da tabela periódica. E aqui, em cima do menos facilidade de descarga em relação à hidroxila, você vai ter o fluoreto, você vai ter os ânions oxigenados, como por exemplo o nitrato, o sulfato, o sulfito, o nitrito, o carbonato, eles teriam menor facilidade de descarga em relação à hidroxila. Quem está aqui abaixo da hidroxila? Então aqui você vai ter o cloreto, o brometo, o iodeto e o sulfeto, tá certo?
Então, por exemplo, quando a gente analisa aqui entre esses dois ânions, quem está mais para baixo? Quem tem maior facilidade de descarga? Ó, o cloreto está mais abaixo do que a hidroxila. Então, nesse caso, o cloreto vai participar da equação e a hidroxila vai ficar aí em solução aquosa. Ela não vai participar da reação, tá certo? E aqui, em relação aos cátions, a gente está vendo aqui que o sódio é o metal do grupo 1 da tabela periódica, né? Então a gente tem aqui o cátion do sódio que está no grupo 1 da tabela periódica. Então, como o H+ está mais para baixo do que o sódio, é o H+ que vai ter preferência. Então o H+ vai participar da eletrólise e o sódio vai ficar como o íon espectador. Então o que a gente está vendo aqui? Que esse cara sobrou, ele não vai participar porque o sódio está acima do H+, e entre os ânions, a hidroxila não vai participar porque ela está acima do íon cloreto. Tá certo? Então, isso é importante que você tenha uma ideia dessa tabela, que você lembre dessa tabela, você faça exercícios para você memorizar estas ordens para que você consiga resolver questões de eletrólise, tá certo? O ITA não fornece nenhuma informação a mais. Você tinha que ter feito e lembrar dessas informações. Ele vai cobrar, os vestibulares vão cobrar essas que não são muito fora do comum, são mais comuns. Você vê que o ITA está cobrando sobre o cloreto de sódio, que com certeza, quando você for estudar eletrólise, você viu aí a eletrólise do cloreto de sódio. Quais eram os produtos da eletrólise do cloreto de sódio, tá certo? Então, esses dois caras aqui vão sobrar. Eles não vão participar da reação. Então, eu sei que no final tem que sobrar água como reagente e tem que sobrar cloreto de sódio como reagente. Porque a gente está fazendo eletrólise aquosa. A gente está colocando apenas no meio onde vai ser feita a eletrólise apenas água e cloreto de sódio. Então, esses caras têm que ser o meu reagente, eles têm que sobrar no final. E o que eu já sei daqui com essa informação? Que NaOH vai ser o produto da minha reação. Um dos produtos da minha reação será hidróxido de sódio, tá certo? Eu já sei isso. Por quê? Porque esse cara vai sobrar. Ele não vai acontecer nada com ele, ele não vai sofrer nem oxidação e nem redução, nem o Na+ e nem a hidroxila, que é o OH-, tá certo? Então, quem está abaixo aqui do H+, só para terminar essa ideia. Então, aqui você tem os metais de transição mais comuns, estariam aqui abaixo, por exemplo, zinco, ferro, manganês, e a maior facilidade de descarga aí estaria entre os metais nobres. Então, eu posso falar que aqui são os metais nobres, seriam os que têm a maior facilidade de descarga, e aqui os metais menos nobres. Tá certo? Os metais menos nobres do que esses aqui, mas ainda são metais de transição. Então, aqui seriam os metais de transição, menos nobre do que o ouro, do que a prata, que seriam esses considerados metais nobres. Então, aqui embaixo estaria o ouro, estaria a prata, estaria o cobre, estaria a platina, tá? E alguns outros metais nobres. Agora, aqui estaria, nesses metais menos nobres aqui, esses metais de transição que não são nobres, o ferro, o zinco, tá certo? Então, esses caras aqui que são abaixo do H+, e esses caras estão aqui na maior facilidade de descarga. O ouro, por exemplo, o ouro, né, que é o ouro 3+, que você tem, ou você tem a prata mais, esses daqui seriam alguns metais nobres que nós teremos, tá certo? Então, isso você tem que ter uma ideia, você tem que ter estudado eletrólise e ter uma ideia disso, tá certo? Para você conseguir fazer questões de eletrólise caso caia. Então, é importante você fazer questões para que isso fique na sua memória, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai fazer agora, a gente já viu que quem vai participar aqui é o H+, e aqui é o cloreto. Então, nós vamos pegar aqui o cloreto, fazer uma equação do cloreto. Então, vou colocar aqui embaixo o cloreto, tá certo? E depois eu vou pegar também o H+, e vou jogar ele aqui embaixo. Mas primeiro vamos completar a equação do cloreto, certo? Então aqui eu tenho cloreto, ó, Cl- é o cloreto, não é o cloro. Aí, como que eu vou montar a equação? Tá? Se aqui tem uma carga negativa,
como que eu compenso a carga negativa do outro lado? Porque se um lado tem carga, o outro lado tem que ter uma carga também, ok? Então, como que eu compenso a carga do lado do produto? Eu sei que eu vou ter que colocar um elétron aqui, porque aí eu tenho uma carga negativa aqui e uma carga negativa aqui, ok? Então, a forma de eu compensar um lado que tem carga negativa é colocando o elétron do outro lado. Então, como a carga negativa aqui está do lado do reagente, eu coloco o elétron do lado do produto, tá certo? Só que o que eu sei? Isso eu tenho que saber, que o cloreto forma gás cloro, o cloreto forma Cl2, tá certo? Lembra que aqui ainda vai aparecer o elétron para a gente balancear a carga dos dois lados. Então, gás cloro é formado quando eu tenho cloreto. Então, quando o cloreto está reagindo, eu formo o Cl2, tá? Isso você tem que ter em mente também. Tipo, se eu tenho lá o Cl-, o cloreto me gera Cl2. O brometo, ele me geraria Br2. O iodeto me geraria iodo, que é o I2, tá certo? Então, isso você tem que saber já, isso você já deve ter visto em outros assuntos lá, mas aqui você vai usar muito essa ideia de saber que o cloreto vira gás cloro, o brometo vira bromo, o iodeto vira iodo e o H+, que ele vai virar, que a gente vai ver daqui a pouco? O H+ vira H2, tá certo? O gás hidrogênio. Então isso aqui você tem que saber também, você tem que ter estudado e ir para uma prova aí de ampla concorrência, como o ITA, umas militares, como a FUVEST, Unicamp, Enem, você tem que ir sabendo dessas ideias aqui, que isso aqui é o que vai acontecer, tá certo? Então, como eu disse, aqui nós vamos agora completar o elétron desse lado aqui, ok? Porque agora eu tenho uma carga negativa do lado do reagente, eu tenho uma carga negativa do lado do produto. Só que eu tenho que balancear ainda os cloros, ó. Eu tenho dois cloros desse lado, eu estou formando Cl2, tá? Esse Cl aqui, ele só existe na tabela periódica. Mas como cloro é um elemento do grupo 17 da tabela periódica e ele tem 7 elétrons na camada de valência, tem uma alta eletronegatividade, ele tem uma alta afinidade eletrônica, então ele sempre vai ser encontrado ligado com alguém. Por isso que esse cara sozinho, ele só existe lá na tabela periódica. Você não encontra esse cara sozinho na natureza, porque ele é muito reativo. Tá certo? Então, aqui o cloreto vira gás cloro, não vai formar só Cl. Isso aqui, como eu disse, não existe. Você tem que saber que o cloreto vai formar Cl2. Então, é daí que você tem aqui o Cl2. Então, você precisa colocar um 2 aqui. E aí, se você tem duas cargas negativas aqui, você coloca um 2 desse lado aqui. E aí, a equação ela está totalmente balanceada, tá certo? Então, ó, dois cloros, duas cargas negativas, duas cargas negativas. Então a equação está balanceadinha, tanto em massa quanto em carga, tá certo? Quem que é outro que reage? A gente viu que o H+, ele tem preferência em relação ao Na+. Então aqui eu vou montar uma outra equação com relação ao H+. Então tá vendo que eu vejo o cara, por isso que eu tenho que abrir, por isso que eu tenho que dissociar e ionizar, para saber quem que vai ter a preferência para oxidar ou quem vai ter a preferência para reduzir. Então aqui a gente viu que era o cloreto e aqui a gente viu que era o H+, por isso que eu tenho que abrir as equações, tá certo? Tenho que ionizar e dissociar essas equações. Porque aí eu peguei esse cara aqui, ó, e fiz aqui a reação de oxidação dele. E agora aqui, como que a gente vai montar essa equação? Eu preciso decorar isso? Não. Você vai pela lógica, tá certo? Se eu tenho aqui a carga negativa está do lado do reagente, eu tenho que ter o elétron do lado do produto. Então, se eu tenho uma carga negativa de um lado, eu tenho que ter do outro. Então, eu tenho aqui uma carga negativa aqui, coloco o elétron do outro lado. Só que agora, a carga positiva está aqui. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que colocar elétron. São reações de óxido-redução. Alguém está perdendo elétron, quem está oxidando. Quem está recebendo elétron está reduzindo. Então, aqui nesse caso, como eu já tenho aqui a oxidação, está saindo dois elétrons aqui do cloreto, então esses dois elétrons eles têm que chegar aqui para o H+, tá certo? Então, para contrabalancear essa carga positiva, o elétron tem que ficar do lado da carga positiva, tá
tá certo? Então aqui fica do lado oposto, ó. Aqui está do lado do reagente, aqui eu tenho que colocar do lado do produto, para ter uma de cada lado. Aqui, como eu sei que o H+ vai formar gás hidrogênio, então esse lado aqui, o gás hidrogênio não tem carga. Então como que eu neutralizo a carga do lado do reagente? Se vem do H+, então eu coloco o elétron do lado do reagente também, tá certo? Então tem várias formas de eu enxergar que esse elétron tem que ficar do lado do reagente aqui, certo? Então, eu sei que vai formar H2, então eu tenho aqui 2 hidrogênios, preciso colocar um 2 aqui. Aí, se eu fiquei com 2 cargas positivas, eu preciso colocar um 2 aqui para ficar com 2 cargas negativas. Aí, 2 positivas neutralizam 2 negativas e eu não tenho carga de nenhum dos dois lados, tá? A carga global eu não tenho de nenhum dos dois lados, certo? Então, como eu falei, o H+ me gera H2. Isso eu tenho que saber, certo? H+ gera H2. E aí, o que eu tenho aqui? Bom, se aqui eu tenho uma carga positiva, então o elétron tem que aparecer desse lado, porque aqui eu não tenho carga. O hidrogênio é neutro. Então, o que cancela essa carga positiva do H+? Eu colocando o elétron desse lado, tá certo? Então, eu coloquei o elétron desse lado, porque o positivo do H+ é neutralizado pelo elétron, né? A gente sabe que o elétron, ele é composto de cargas negativas, ou de carga negativa, tá certo? Só que eu tenho 2 hidrogênios aqui, é o H2 que forma. Então eu preciso colocar um 2 aqui, e aí se eu tenho 2 cargas positivas, eu tenho que colocar um 2 aqui, para ficar com 2 cargas negativas, tá certo? Então, é isso que a gente termina de balancear, tá certo? Então, eu sei que vai formar H2. O H+ sempre vai formar H2. Então, como são 2 hidrogênios, eu coloco um 2 aqui na frente. E aí, quando eu coloquei esse 2, eu fiquei com 2 cargas positivas. Então, eu tenho que colocar 2 aqui, elétrons, para ter essas 2 cargas negativas. E aí, no global, aqui eu tenho carga 0 e aqui eu tenho carga 0. Aí ela está balanceada tanto em carga quanto em massa. Eu tenho 2 hidrogênios de cada lado. Tá certo? Então, importante saber isso nessa etapa aqui de fazer questões de eletrólise. Quando você vê eletrólise, você já passou por praticamente tudo que você tinha que ter visto sobre cátion, sobre ânion. Então, você tem que saber fazer isso aqui muito bem. Beleza. O que é o principal a partir de agora? Você olhar os elétrons. Como aqui já está certinho, estão saindo 2 elétrons, estão perdendo aqui, o cloreto está perdendo 2 elétrons, 2 cloretos estão perdendo 2 elétrons, ou cada cloreto está perdendo um elétron, e aqui estão chegando 2 elétrons, então você não precisa balancear, tá certo? Então, agora, imagina que aqui tivesse saindo 2, mas só tivesse chegando 1, eu precisaria balancear o elétron. O balanceamento do elétron é o principal para você desenvolver tudo que a gente vai fazer agora também, tá? Então, aqui está saindo 2. Se tivesse aqui chegando 1, ou chegando 3, ou chegando 4, você teria que fazer o balanceamento dos elétrons. Então, imagina que aqui está saindo 2 e está chegando 1. Eu teria que multiplicar toda essa equação, por exemplo, por 2, porque a quantidade de elétron que sai faz todo sentido. A quantidade de elétron que sai tem que ser a quantidade de elétron que chega, porque o elétron não vai ficar perdido por aí. Então, se está saindo 2 elétrons, não pode estar chegando 1, não pode estar chegando 3. Então, você tem que balancear a equação que tem menos elétrons para você poder cancelar os elétrons. Os elétrons sempre você vai ter que cancelar. Então, por isso que a primeira etapa agora, para você começar, antes de você começar a cancelar, é você olhar os elétrons. Como a quantidade que está saindo é a mesma quantidade que está chegando, então a gente vai fazer direto. Mas, como eu disse, se não tivesse acontecendo isso, você teria que pegar a equação que tem a menor quantidade de elétrons e balancear ela para que a quantidade de elétrons que sai seja a mesma quantidade de elétrons que chega. Tá certo? Então, como aqui já está certo, vou cancelar os elétrons. Beleza? Lembra que eu falei no início, o que tem que sobrar como reagente? Apenas a água e o cloreto de sódio. Ó. É a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então tem que sobrar água. O que eu coloquei na cuba eletrolítica? Eu coloquei água e NaCl. Não coloquei cloreto. Não coloquei H+. Então esses caras aqui, esse cloreto e esse H+, eles vão ser cancelados em algum momento. Certo? Então, o que eu posso vir agora? Eu tenho 2 de H+ aqui. Quando que eu vou poder cancelar? Quando eu tenho íons ou compostos iguais. Por exemplo, eu tenho H+ do lado do reagente
eu tenho H+ do lado do produto. Então eu posso cancelar. Só que aqui eu tenho 2H+ e aqui eu tenho só 1H+. O que eu posso fazer aqui para cancelar? Eu tenho que multiplicar toda essa linha por 2. Então, como eu tenho 2H+ aqui, então se eu tiver 2H+ aqui, eu vou cancelar o H+ que está do lado do produto com o H+ que está do lado do reagente. E é isso que a gente vai fazer, tá certo? Então, eu vou colocar um 2 aqui para cancelar esse H+ com esse H+ que está aqui. Então, esse H+ eu só posso cancelar a partir do momento que eu colocar um 2 aqui. Agora sim, ó, tenho 2H+ do lado do produto, 2H+ do lado do reagente. Então, posso cancelar. Tá certo? Só que, como eu disse, eu tenho que multiplicar a linha inteira. Então, se eu coloquei um 2 aqui, eu também tenho que ter um 2 aqui e também tenho que ter um 2 aqui, porque ela fica balanceada, ó. Eu tenho 4 hidrogênios, então eu tenho 2 aqui, mais 2 aqui. Então, por isso que eu tenho que ser proporcional, eu balanceio tudo. Agora, eu tenho aqui, ó, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Por isso que eu tenho que fazer proporcional à linha toda, ok? Então, agora sim eu posso cancelar esse H+ com esse H+. Quem que falta cancelar ainda? Esse cloreto. Lembra que eu não coloquei cloreto, eu coloquei água e cloreto de sódio. Então, com certeza, esse cara vai ter que sumir. Então, com certeza, tem um cloreto do lado do reagente e tem um cloreto do lado do produto. Só que da mesma forma, como aqui eu tenho 2 cloretos e aqui tem um só, então eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente. Só que quando eu coloquei esse 2 aqui para cancelar esse cloreto com esse cloreto, eu tenho que multiplicar a linha toda por 2. Então, aqui quando não tem nada é 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E aí, agora sim, ó, eu tenho 2 sódios. Eu tenho 2 cloretos, 2 cloretos. Agora eu posso cancelar esse cloreto com esse cloreto. Certo? Agora, perfeito. Ó, quem sobrou de reagente? Água e cloreto de sódio. Os outros foram cancelados e tinham que ser cancelados. Por quê? Porque eu não coloquei cloreto. Eu não coloquei H+. Aqui é o lado dos reagentes, aqui é o que eu coloquei para reagir. Eu só coloquei água e cloreto de sódio. Então eles tinham mesmo que ser cancelados, tá certo? Então o que que eu sei aqui, desde o início, que eu comentei com vocês? O sódio não participou da oxirredução, então ele sobrou. A hidroxila não participou das reações de oxirredução, ela sobrou. Então eu sei o quê? Que vai sobrar hidróxido de sódio. Então eu já sei que o meu meio, ele vai ser alcalino. Tá? Eu estou formando aqui uma base forte. Está sobrando hidróxido de sódio. E também aqui os meus reagentes que sobraram são água e cloreto de sódio. Ó. Então, eu já tendo balanceado as etapas, no final a equação já parece balanceada, o que é uma vantagem, tá certo? Então, aqui eu tenho 2 águas e 2 cloretos de sódio. E o que mais que eu tenho agora como produto? Na+ com OH-, 2 cargas positivas do sódio com 2 cargas negativas das hidroxilas, eu vou formar 2 mols de hidróxido de sódio, certo? E que mais que sobrou aqui que a gente enxerga? Então, esse cara a gente já colocou aqui. Sobrou gás cloro e sobrou gás hidrogênio. Então, como eu disse, por ter sobrado hidróxido de sódio, o meu meio é básico, e é uma pergunta que ele vai fazer, tá certo? Se o meio é alcalino ou se o meio é neutro. Então, o meio não é neutro após o final da eletrólise porque sobrou hidróxido de sódio. Então, o pH aqui está acima de 7, tá certo? E que mais que sobrou? Sobrou o Cl2 e sobrou o H2, tá certo? Então, é difícil? Não é tão complicado. Você tem que fazer umas 2, 3 vezes, entender, tá? Tem que entender. Como eu falei, as cargas aqui, ó, se um cloreto está desse lado, o elétron está do outro. Se a carga positiva está de um lado, o elétron está do mesmo lado para neutralizar, tá certo? Então você vê, ó, então desse lado aqui, ó, eu tenho 2 cargas negativas. Então desse lado aqui eu tenho que ter 2 cargas negativas. Esse lado aqui não tem carga. Então, esse lado não tem que ter carga. Então, 2 mais é neutralizado por 2 menos. Então, aqui eu não tenho uma carga. Então, 2 mais com 2 menos faz com que esse lado também não tenha carga global. Ele tem uma carga parcial, mas não uma carga global. Tá certo? Porque 2 mais é neutralizado por 2 menos. Tá certo? Então, montamos aqui a equação da eletrólise. Mas se você estudou a ponto de
saber do cloreto de sódio, de alguns sais, você não precisava desenvolver tudo isso na questão do ITA, tá certo? Se você sabe que a eletrólise aquosa do cloreto de sódio, e você lembra que abaixo do H+, são metais nobres, e o sódio não é um metal nobre, você sabe que esse cara vai sobrar. Se você lembra que abaixo da hidroxila está o cloreto, brometo e iodeto, você sabe que é o cloreto que vai participar da equação de oxirredução. Então, esse cara vai participar, vai sobrar hidroxila. Se vai sobrar hidroxila, o meio já vai ser alcalino, ou básico, tá? E você sabe o quê? Que H+ forma H2 e Cl- forma Cl2. Então, você já sabe que o meio vai ser básico. Bom, se é o cloreto que está reagindo, que vai participar da oxirredução, vai formar Cl2. O H+ que está reagindo, então ele vai formar H2. Você já pode fazer direto. Mas você tem que ter treinado fazendo questões para chegar nesse ponto de poder fazer direto. Tá certo? Então, vamos colocar aqui algumas informações que são importantes, tá? E o elétron, sempre que o elétron está do lado do produto, você vai ter uma reação de oxidação. Então, essa reação é de oxidação. Você pode calcular o NOx? Pode, você podia calcular o número de oxidação. Mas é muito mais fácil, muito mais rápido você só olhar. O elétron está do lado do produto, é oxidação. O elétron está do lado do reagente, é redução. Por quê? Oxidar é perder o elétron. Ó. Esses caras estão perdendo o elétron está saindo. O elétron está do lado do produto, está saindo o elétron. Então, está perdendo o elétron, quem perde o elétron oxida. Agora aqui o elétron está chegando. Então, onde o elétron chega, quem recebe elétron está reduzindo. Então, essa, consequentemente, é a equação de redução. Tá? E aí, a oxidação ocorre no ânodo, tá certo? Então, a oxidação ocorre no ânodo. E qual que é a carga desse ânodo? Bom, esse cara aqui é um ânion. O ânion vai sempre para o ânodo. Tá? Na eletrólise, o ânion vai para o ânodo. Você pode usar essa forma para você lembrar. O ânion vai para o ânodo. E aí, se o ânion é quem tem a carga negativa, então o ânodo tem que ser a carga positiva. Tá certo? Então é só você olhar aqui, ó. Esse cara aqui é um ânion. Tem a carga negativa, é um ânion. O ânion, por ter carga negativa, ele vai querer ir para o eletrodo que tem a carga positiva. Tá certo? E aqui embaixo vai ser tudo o contrário. Como eu falei, o elétron está chegando aqui. Então, se o elétron está chegando, está recebendo elétron, vai ser a redução. E aí, a redução ocorre no cátodo. E qual que é o sinal do cátodo? Qual que é o polo do cátodo? É negativo, tá? Você pode usar esta forma também para lembrar. Bom, isso aqui é um cátion. Cátion é a espécie que tem a carga positiva. Ela vai querer ir para o eletrodo que tem a carga negativa, tá certo? Você olha para cá, a carga negativa está aqui, então esse cara vai querer ir para a carga positiva. A carga positiva está aqui, esse cara quer ir para o eletrodo que tem a carga negativa. E lembra lá, vogal com vogal, ó, a oxidação ocorre no ânodo, consoante com consoante, a redução ocorre no cátodo. A única diferença da pilha para a eletrólise é o sinal aqui, do eletrodo. O ânodo na eletrólise é positivo e na pilha é negativo. Aqui, na eletrólise, o cátodo é negativo, na pilha, o cátodo é o positivo. Tá certo? A única diferença da eletrólise para a pilha é só o sinal. Aqui é a mesma coisa, entre a eletrólise e a pilha, a oxidação ocorre no ânodo. A redução ocorre no cátodo, para pilha e para eletrólise. A única diferença é que para eletrólise os sinais são esses, na pilha o sinal é invertido, tá certo? Na pilha o ânodo tem a carga negativa e o cátodo tem a carga positiva, tá certo? Então, colocamos tudo aqui que ele poderia nos perguntar nas alternativas. E a gente vai para as alternativas agora. Então, quando a gente vem para cá, ó, ele fala: o caráter ácido-base da solução eletrolítica após a eletrólise é neutro? Então, o que a gente vê? Que não é neutro. Você tem aqui uma base forte como produto. Então, o meio está básico ou alcalino. E aí, quando a gente vem para B, que vai ser a alternativa correta. O caráter ácido básico da solução eletrolítica após a eletrólise é alcalino? Sim, tá? Tá formando aqui, ó, tá formando uma base. Então, o meio, sim, ele é alcalino. E aí, essa daqui que vai ser a alternativa correta.
Então, a B é a alternativa correta. O caráter ácido básico da solução eletrolítica após a eletrólise é alcalino. Isso está correto. Como no início eu já sabia disso, tá? Por quê? Porque o OH- não vai participar da reação, ele vai sobrar. Então, se está sobrando hidroxila, é porque o meio vai ficar alcalino, tá certo? Quando a gente vem aqui para C, ó, reação anódica, reação anódica. A gente viu aqui, ó, que a hidroxila não participa, a hidroxila sobra no final, ela não participa de reação. Então isso aqui já está errado. A hidroxila não participa. O ânion que participa é o cloreto, ó. É o cloreto que participa. Ó, anódica no ânodo. O que está acontecendo no ânodo? É o cloreto que está oxidando e não a hidroxila, tá certo? Ele fala aqui na D, ó, a reação catódica. Para ser reação catódica, tinha que ter um cátion aqui. E eu não tenho cátion aqui, ó. Olha o que acontece na reação catódica. A reação catódica é para onde vai o H+. Ó, lembra que eu falei cátodo, cátion. O cátion vai para o cátodo. Então, o H+, que vai para o cátodo, e não o que ele está mostrando aqui. Ó. Então, para ser reação catódica, você tinha que ter um cátion aqui. E o cátion H+, não o cátion Na+. A gente viu que o Na+, também sobra. Tá certo? Então, aqui tá errado mesmo e tinha que estar. E a última, a reação anódica. Anódica é para onde vai o ânion. Beleza, ele colocou um ânion aqui. Só que a gente viu que esse ânion não participa da reação. O ânion que participa é o cloreto, ó. Anódica, a reação anódica que ocorre no ânodo. É o cloreto que vai aqui para o ânodo e não o OH-. A gente viu que o OH- ele sobra, tá certo? Então, essa daqui também está incorreta, tá certo? Então, você viu? A gente fez aquela parte lá, montamos todas as equações, tudo está em cima daquelas equações que nós montamos. Então, claro que eu fiz aqui passo a passo, mas se você enxerga lá que é o cloreto que vai reagir, que vai ser o H+, que vai reagir, você já sabe que cloreto forma Cl2, que H+ forma H2, o Na+ não reage, o OH- não reage, então eles vão sobrar. O meio vai ser alcalino. Então, você consegue fazer isso muito rápido se você tem essas ideias na sua mente, tá certo? Então, resolvemos aqui a questão do ITA sobre eletrólise. Então, treine isso antes de ir para fazer os vestibulares aí mais concorridos. Treine, faça questões de eletrólise, envolva todas aquelas 4 equações que nós fizemos, e aí você chega lá e não sente dificuldade na hora de resolver questões de eletrólise. Tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam resolvê-la ou não, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!